convido você a erguer sua mão novamente em direção ao nosso pastor. Abra seu coração nesse momento. Abra seu coração para o Senhor. E comece a declarar aquilo que você tem pedido para o Senhor na sua vida. Declare para que o pastor possa ser usado nesta noite para falar com cada um de nós. Espírito Santo de Deus, meu Pai, eu te agradeço pela vida do nosso pastor, Senhor. Que aqui, Deus, neste momento, ele possa ser usado de uma forma sobrenatural, Pai. Para que ele possa, Deus, soltar palavras-chave, palavras, Deus, que teus filhos estão, Deus, ansiando ouvir, meu Pai. Eu declaro em nome poderoso de Jesus, que tudo aquilo que o Senhor entregou para o teu filho, que nessa noite será lançado em uma terra, Pai, uma terra boa, uma terra frutífera, Senhor. Abre o coração dos teus filhos nesse momento. Abre a visão espiritual para que eles possam, Pai, compreender além do material, compreender o espiritual, Deus. Eu declaro em nome poderoso de Jesus, Senhor. Que essa noite, Senhor, os teus filhos possam compreender tudo aquilo, toda a vontade que o Senhor tem para a vida de cada um deles. E que o preço já foi pago naquela cruz, o Senhor dando o teu filho, Pai, por cada um de nós e perdoando nossos pecados. E eu declaro pelo sangue poderoso de Jesus, que palavras serão, Deus, lançadas como flechas na mão do arqueiro, Senhor. E que teus filhos que estão aqui sentados nesta noite, que estão em casa, para ouvir esta palavra, serão alcançados pelo sangue poderoso de Jesus, eu declaro. Aleluia, Pai. Guarda o teu filho nesta noite. Guarda a família dele, Deus. Isso. Enquanto ele cuida de nós, enquanto ele transmite, Pai, a tua palavra. Amém, cuida, Senhor, de cada um dos dele, Pai. Em nome poderoso de Jesus, ser com ele, renova as forças dele a cada amanhecer, para que ele possa, Deus, correr sem se cansar. Meu Deus. Sem se cansar, meu Pai. Para que ele possa conseguir alcançar, Deus, os confins, alcançar, Deus, lugares que ninguém quer ir. Em nome poderoso de Jesus, eu declaro sobre a vida do teu filho. Do teu filho, Pai, nesta noite. Aleluia, Pai. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Obrigado, irmã Kelly. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Seja bem-vindo, sejam bem-vindos a mais um culto. Nosso segundo culto do mês, que é culto de quê? Não vale, vocês olharam. Vocês viram a mesa, que mais uma vez está muito bonita. Obrigado à equipe maravilhosa que se dedica a essa missão, a esse propósito de sempre preparar essa mesa. Falar em preparar, quero agradecer e parabenizar todas as mamães da igreja. Vocês que têm essa missão tão honrada e honrosa, né? E eu sei que algumas mães muitas vezes são injustiçadas, não são reconhecidas dentro de suas casas, não são honradas como deveriam, mas nós como igreja queremos parabenizá-las e dizer que para nós é uma alegria tê-las conosco. E toda mãe creia no nome de Jesus que as suas orações são ouvidas, amém? E a oração de uma mãe, o coração de uma mãe é algo mais parecidinho ali com o amor de Deus na Bíblia, né? A mãe tem um amor sacrificial, um amor de se entregar, de se doar. Então eu quero orar. O melhor presente que eu posso entregar, além de um abraço a cada um, é orar nessa tarde, início de noite, por cada um de vocês. E já aproveitar, apresentar se tem alguém enfermo, alguém que chegou aqui em uma situação difícil, alguém que está precisando de um milagre financeiro, na sua saúde. Eu quero declarar sobre a sua vida no nome de Jesus, amém? O milagre do Senhor, o agir do Senhor. Então, tanto as mães que se coloquem de pé, eu peço, como também aqueles que querem receber uma oração neste culto. Se você estiver perto de alguém que você é membro dessa igreja e você conhece, tem liberdade, você pode estender a mão para essa pessoa e declarar sobre a vida dela agora o milagre. Nós vamos orar, amém?
E eu quero pedir pelas mamães uma bênção especial, que o Senhor que sonda o coração de vocês, o Senhor que conhece esse coração tão incrível que é o de vocês, que sonda ele e vem agora realizar tudo aquilo que vocês têm colocado diante da presença do Senhor. Amém? E você que quer receber uma oração de cura, eu não sei qual a enfermidade, eu não sei qual o diagnóstico médico, eu não sei qual a raiz, o problema, mas eu quero determinar, apesar de não saber nada sobre qual é a sua enfermidade, eu conheço um pouco sobre o Deus que cura, e nós vamos orar a esse Jesus, amém? Então você, se tiver alguém próximo a você aí, estenda essa mão para essa pessoa que está recebendo essa oração. Questões de trabalho, seja o que for, você em casa, talvez esteja passando por alguma luta, alguma dificuldade, não conseguiu vir a este culto, não teve força, ou ainda vai assistir esse culto, eu quero orar também declarando sobre a sua vida. Se você estiver na sua sala, se você estiver em um ambiente que dê para você curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, onde essa mensagem chegar, onde você alcançar, a minha voz te alcançar, eu quero liberar no nome de Jesus Cristo uma oração sobre a tua vida. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, meu Deus, mais uma vez nós oramos neste culto, concordando com as outras orações que já foram feitas. Senhor, eu quero honrar o Senhor, eu quero declarar que nós somos pequenos, miseráveis, comparado à tua mão poderosa. Meu Deus, nós estamos aqui neste domingo, não por causa de um templo, não por causa de uma central de ar, não por causa de pessoas, mas nós nos reunimos aqui nessa igreja, meu Deus, porque anseiamos a tua presença, porque desejamos ouvir a tua voz, porque precisamos de um milagre, Senhor. Pai, eu abençoo cada mãe que está aqui ou que nos assiste pela internet. Senhor, em nome de Jesus, muitas são as aflições do coração de uma mãe, meu Deus, pedidos para os seus filhos, para o casamento, para a família, e eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, meu Deus, visita agora cada lar, cada família, Senhor, abençoa essas mães nesse dia, que o Senhor derrame da tua graça, da tua misericórdia, do teu favor, em nome de Jesus, que haja um derramar, que haja um mover do céu, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre aqueles que estão aqui, que estão portando alguma enfermidade, meu Deus, seja na pele, nos ossos, Senhor, nos órgãos, meu Deus, em qualquer parte, no sangue, nós queremos dar ordem em nome de Jesus, que toda enfermidade bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu declaro enfermidade, tu é ilegal na vida dessa pessoa, pega agora tudo que é teu e bate em retirada. Eu declaro o funcionamento correto do corpo, meu Deus, se não andava vai voltar a andar, se não sentia algum membro do corpo vai voltar a sentir, meu Pai, se não podia fazer um movimento vai voltar a fazer. Senhor, em nome de Jesus, nós damos ordem no mundo espiritual para que agora aconteça a cura, aconteça o milagre, a restauração, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado nessa igreja, Yaramaia Soderebas, para que o teu nome seja glorificado neste lugar, para que testemunhos sejam contados e a glória do Senhor seja manifestada e o nome do Senhor seja exaltado. Vem com cura, vem com provisão, toca em cada vida neste lugar, responde a orações acerca de finanças, problemas na área financeira, meu Deus, um pai, uma mãe desempregado em uma situação difícil, endividado, precisando tomar uma decisão importante essa semana, eu oro para que o Senhor favoreça, a tua palavra diz em Mateus 7,7 que se pedíssemos, meu Deus, receberíamos, se batêssemos a porta seria aberta, se buscássemos encontraríamos. Nós cremos nisso e concordamos com a tua vontade, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amém. Exalte o nome daquele que é digno, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo. O som tá legal aí, tá chegando aí para vocês, tá bom? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados,
orando ao Senhor e pedindo uma direção acerca do que ministrar. Como eu já falei, algumas pessoas pensam que a vida do pastor nesse sentido é fácil. É só escrever alguma coisa e pensar, eu vou pregar isso. E seria fácil se a gente andasse no automático, se a gente quisesse caminhar por conveniência. Por exemplo, para mim seria muito cômodo escrever o que eu vou pregar domingo, segunda-feira, né? Amanhã eu escrevo o que eu vou pregar no outro domingo. Aí eu guardava lá, descansava, passava a semana de folga. Mas bem-vindo à realidade, não funciona assim. A verdade é que Deus, antes de trazer uma palavra, Ele primeiro ministra ela aos nossos corações que vamos ministrar. Ele primeiro nos moe, Ele primeiro nos passa pelo crivo dEle, nos forja para nos testar, para ver se nós somos aprovados, para só então nos entregar a permissão, a direção, né, daquilo que Ele quer falar. Amém? E eu entendo que aquilo que o Espírito Santo de Deus direcionou para ministrar nessa tarde seja um texto que está em Romanos no capítulo 8, e o título dessa mensagem é: se Deus é por nós. Se Deus é por nós, diga: se Deus é por nós. Está no livro de Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia e ir acompanhando, você como um crente bereano. O slide não está ajudando muito, porque o nosso outro data show foi para manutenção, e esse daí, ele já é de 1900 antigamente, né? Então ele é um substituto, e é para dar graças a Deus. Então seja bem-vindo, você que está pela internet, você que está aqui. Você já olhou para a pessoa do lado e perguntou: que perfume é esse? Pergunta para ela aí: que perfume é esse? Amém? Glória a Deus, o irmão está cheiroso. Romanos capítulo de número 8, verso de número 31. Amém? Quantos encontraram, digam graças a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, fomos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Diga: eu creio. Amados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos ensina nessa passagem, através dessas poderosas verdades de encorajamento para nós. Na verdade ele faz algumas perguntas aqui, eu não sei se você observou enquanto a gente lia. Há um incentivo inquebrantável, há uma fortaleza imensurável, intransponível aqui de afirmativas. Nós acabamos de nos deparar com algo muito precioso e poderoso de Deus, nesse simples texto que a gente leu. É provável que você, que é minha ovelha, que congrega nessa igreja, nos próximos cultos e sermões, você vai me ver andando menos pela Bíblia toda e degustando mais de alguns textos bíblicos. Eu já comecei a fazer isso esse ano, porque a gente às vezes quer entregar o máximo de palavra possível, de referência possível, e é claro que isso é uma das coisas que enriquece o sermão,
que ajuda você depois a pesquisar e te ajuda a fortalecer o teu espírito. Mas, meus irmãos, isso não muda o fato de que nós precisamos fazer uma análise minuciosa de algumas passagens bíblicas e perguntar para o Senhor o que Ele quer nos ensinar com aquilo ali. Assim como para toda situação que a gente está vivendo, nós precisamos perguntar para Deus qual lição nós vamos tirar daquilo ali, o que Deus quer nos ensinar daquilo ali. Aliás, todas as vezes que você for fazer o seu devocional, uma das perguntas que você precisa fazer para Deus é: o que eu vou aplicar na minha vida daquilo que eu li, ou daquilo que eu vou ler, Senhor? O que eu vou aplicar na minha vida? Então, nesse texto que nós lemos, e ele começa dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, e é bem verdade que esse texto para nós é um alento, né? Ele traz paz para a nossa alma, ele traz tranquilidade. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, ele faz um questionamento aqui: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então isso é muito forte, né? Você que assistia Chaves, o Chapolin Colorado, né? Quando alguém perguntava: e agora? Quem poderá nos defender? Não lembro se era assim. E aí ele pulava de algum lugar, né, com a sua marreta de plástico inflável e dizia: eu, Chapolin Colorado. E a gente já achava aquilo o máximo. E eu quero te dizer que a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Glória a Deus. Irmãos, vocês são o termômetro do pregador, do pastor. Vocês são o nosso termômetro. Se vocês não estão entendendo nada, aí a gente entende que vocês ficam calados. Se vocês estão entendendo, a gente entende que vai ouvir um amém, um glória a Deus. Até porque eu não estou lendo a minha biografia, eu estou falando da palavra de Deus, da vontade dEle, do amor dEle. Aleluia. É por isso que onde você me vê, eu vou estar dando glória a Deus, eu vou estar glorificando o nome do Senhor. Primeiro que eu sou assim mesmo, fervoroso, eu gosto de glorificar o nome do Senhor. Então sempre que você entender, receber, crer, diga amém, glória a Deus. Aleluia. Mas, amados irmãos, muitas vezes o mal, as coisas más, a tristeza, ela toma conta dos nossos corações. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Muitas vezes ela nos afasta de toda a confiança, de toda a consolação que há em Deus. Sabe, irmãos, as questões mais levantadas pelo apóstolo Paulo aqui vão nos fazer entender claramente que nós temos um antídoto contra todo tipo de levante do maligno, contra todo tipo de obra das trevas na nossa vida. Sabe, nós precisamos entender que existe sim, sempre vai existir o dia mau, um levante do diabo contra nós. Mas nós também precisamos nos lembrar que a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagina se fosse o oposto. Agora eu quero que você pense comigo, se o apóstolo Paulo tivesse dito o oposto: se Deus é contra nós, quem será por nós? Já imaginou? Diga misericórdia. Você já parou para pensar se o apóstolo Paulo tivesse dito: se Deus é contra nós, quem será por nós? Seria terrível. Imagina isso. Imagina se nós tivéssemos contra Deus. Você já leu o Velho Testamento? Como era que o povo de Deus vencia as guerras? Loucura. Hoje a guerra na Ucrânia, na Rússia, drones equipados com bombas e câmeras. Coisas terríveis. Não sei se você viu as últimas reportagens. Os drones alcançam os homens no meio do campo de batalha e soltam bombas exatamente em cima deles. Aí Deus não. O que ele dizia? Manda me adorar, né? Tá tendo a guerra lá. Manda levantar um altar a mim de adoração. Aí tá a guerra acontecendo. Pois é, manda uns adorando na frente. E eu imagino aquele povo pensando: rapaz, os caras estão vindo com lança, cavalos de guerra, e a gente vai levantar uma adoração. Vamos orar. Então Deus sempre contrariou o natural, né? A forma que Deus vence as batalhas é diferente. E o apóstolo Paulo vai mostrar, por exemplo, nesse capítulo aqui, pessoas que Deus está lembrando elas. Essa é uma mensagem atemporal.
Irmão, você sabia que o pior inimigo que alguém pode enfrentar não é o diabo? O pior inimigo que alguém pode ter é o próprio Deus. Por quê? Porque o diabo o Senhor derrota, Deus não. Então o pior inimigo que alguém pode ter é o próprio Deus. Quem vai tentar ser contra Deus? Você já parou para pensar? Se alguém cair nas mãos do diabo, Deus livra. Agora, se alguém cai nas mãos de Deus, como nós vemos na Bíblia inteira, pessoas más, pessoas que não se arrependiam, quem pode livrá-las, meus irmãos? Se alguém cai nas mãos do diabo, Deus livra. Mas se alguém decide contrariar o Senhor e cai nas mãos dele e não se arrepende dos seus pecados, quem pode livrá-lo? Então, quando a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu e você precisamos entender o quão profundo é isso, o quão poderoso é isso. Sabe, se fosse realmente entendido da nossa parte esse texto bíblico, meus irmãos, a gente deixaria de acreditar em tanta bobagem desse mundo, a gente deixaria de sofrer por tanta coisa, se nós somente entendêssemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! No livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 31, se você puder abrir a sua Bíblia. Hebreus 10, 31. Só essa outra parte, não precisa ler ele todo. Essa versão, eu vou ficar com terrível, né? Aqui diz assim, que horrenda coisa, NVI aqui diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus. Olha só, que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem? Olha a sentença para o nosso adversário, olha a sentença para os nossos inimigos. Que horrenda, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porém aqui, irmãos, é animador observarmos que Paulo não está dizendo que Deus é contra nós. Você entendeu isso quando você leu sua Bíblia? Graças a Deus, Paulo não está dizendo que Deus é contra nós. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus é a nosso favor, Deus está do nosso lado, Deus é conosco, Deus é por nós, igreja. E graças a Deus por isso. Irmãos, em maus bocados está quem está do outro lado, os inimigos de Deus. Isso não é uma possibilidade, como se Deus pudesse ou não se ser por nós. O apóstolo Paulo não está em dúvida. Ele não está em dúvida, ele está afirmando, se Deus é por nós. Você pode entender, uma vez que Deus é por nós, dado que Deus é por nós, posto pelo fato, já que Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Quem? A resposta a essa pergunta do apóstolo Paulo é imediata. Imediata. Diga comigo, ninguém. Diga ninguém. Ninguém. Amém. Não existem. E essa é uma das afirmativas pelas quais, irmãos, eu me sinto tão bem só, não sozinho, mas em solitude, quando eu escolho me isolar para estar mais perto de Deus, para ter um tempo com Deus. Esse é um dos motivos pelos quais eu me sinto tão bem em solitude, no meu tempo a sós com Deus, no meu a sós, porque eu entendo, irmãos, que quando Ele é por mim, não existe força contrária. Hebreus diz que terrível é para aqueles que estão do lado errado, contra o nosso Deus. Amém? Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que nós não vamos ter nenhuma oposição. Diga comigo, isso não quer dizer que eu não terei oposição. Sabe, o apóstolo não está dizendo que nós não teremos nenhuma hostilidade. Sabe, que nenhum inimigo vai se levantar contra nós, ira, indignação contra nós. Não.
Entenda uma coisa, a Bíblia está dizendo que Deus é por nós, mas não de forma alguma e em momento algum afirma que você não vai ter inimigos. De forma alguma a Bíblia está dizendo que ninguém vai se levantar contra você. Não está dizendo aqui que a gente está imune ou isento. Pelo contrário, nós temos, irmãos, numerosos e perigosos inimigos que todos os dias nos atacam. Pastor está imune? Não. Filho de pastor está imune? Não. Esposa de pastor está imune? Não. Líder de célula está imune? Não. Crente que ora está imune? Não. O fato de Deus ser por nós, está a nosso favor, não nos imuniza, não nos livra de sermos contra-atacados, de sermos atacados pelo inimigo. Por quê, pastor? Nós vivemos num mundo incrédulo. E muitos do nosso meio, líderes cristãos, têm apostatado da fé. Pessoas que até tempo atrás lideravam células, lideravam pessoas. Alguns da minha época tiveram pastores que hoje essas mesmas pessoas destruíram suas famílias. Estão completamente longe da presença de Deus. Se isso tem acontecido até com aqueles que tinham uma vida com Deus, você imagina, irmãos, com aqueles que não tinham. O mundo é incrédulo. Se você olhar os jornais, proibição da palavra de Deus nas escolas. Se você olhar censura na internet. Se você olhar proibição de pesquisar a palavra de Deus em alguns países. Então nós vivemos em um mundo incrédulo. Paulo menciona no verso 38, principados, anjos e demônios que se levantam contra nós. Esse é um culto de Santa Ceia. Nós compreendemos a mensagem, nós entendemos que o Cristo morreu, que o Cristo entregou o seu corpo, que a vida dele foi ofertada a Deus como libação, ou seja, como proposta de remissão, para nos livrar da carga da morte, nos entregar o direito à vida. Mas a Bíblia continua dizendo que principados, anjos e demônios que se levantam contra nós, isso a Bíblia não nos isenta. Então Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Porém isso não muda o fato de que todos os dias nós precisamos continuar carregando a nossa cruz, tomando decisões que nos afastem da presença do mal, como Tiago 4:8 diz, achegando a Deus e Ele se achegando a nós. Amém? Diga amém. Amém. Mas eu ainda não falei do pior de todos os inimigos. Ainda tem um inimigo mais feroz que esse. Pastor, o verso 38 diz que principados, anjos e demônios, e esses não são os piores inimigos? Não. Ainda tem um Big Boss. Lá na África eles chamam a gente de Big Boss, que no inglês, no mais pífia tradução seria grande chefe, né? Mas ainda tem um Big Boss. E por que ele é o pior inimigo? Porque está dentro de nós. Diga misericórdia. A nossa carne. A nossa carne. Se você olhar para o livro de Romanos, um panorama do livro de Romanos, todo o livro de Romanos, não sei se você já leu Romanos algumas vezes, você precisa ler. O apóstolo Paulo começa o capítulo 1, falando das coisas que Deus reprova. O primeiro capítulo de Romanos aponta as práticas que Deus reprova. E ele vai fazendo um estudo muito grande até chegar no capítulo 8, quando ele fala sobre adoção, quando ele vem falar sobre propósito, quando ele vem falar sobre eleição, quando ele vem falar sobre esse Deus é por nós. Mas, irmãos, existe um inimigo dentro de nós chamado carne, que apesar de mortificada, tenta todos os dias nos convencer do contrário. Sabe, ela não se converte. É como se você um dia fosse viciado em galinha caipira e você chegasse em um restaurante e dissesse: pode botar um prato de galinha caipira na minha frente que eu não sinto vontade de comer. Conversa. Você pode não comer, mas seus lábios tremem. Você já imagina logo um limãozinho, né? Você era viciado em comer panelada e você diz: eu não como mais. Se você era viciado, quando você vê uma farinha de pulbo, um limão e um molho de pimenta, em algum momento você vai se sentir tentado. Irmãos, tem alguns homens e mulheres que dizem: eu sou tão forte que pode passar a mulher mais bonita do mundo, o homem mais bonito, que eu não caio. Vai te converter, criatura.
Reconhecer que você é fraco é um dos princípios de humildade e sabedoria na luta contra o pecado. Então, o Deus está por nós não significa a ausência da adversidade, mas nos dá a certeza da vitória, amém? Você entendeu? O Deus está por nós não significa a ausência da adversidade, mas me dá a certeza da vitória, irmãos. Ele está comigo, eu vou ter luta, mas em Cristo eu vou vencer. Mas em Cristo eu vou vencer. Eu perguntei para a Kézia aqui, a gente foi orar no começo do culto. Eu disse: Kézia, quantos cultos você já participou? Kézia ali é uma das aqui da igreja que já tem uns dois dias de conversão, né? É uma da minha época aqui. Eu não posso revelar muito, só a pastora Tainá também. Cadê? Tem mais uns ali que já tem aí. Eu não posso revelar a idade de vocês, porque quando eu digo que já tem muito tempo que é crente, eu revelo a idade, né? Então assim, meus irmãos, alguém pode olhar e dizer: ah, querida, ali ganhou na loteria, que é crente até hoje, nunca se desviou. Vem cá, senta do meu lado para me te contar algumas histórias acerca de lutas, de pelejas, de guerras. Às vezes que a gente botou o pé no mundo, começou a queimar com o fogo do inferno, e a gente disse: misericórdia, meu Deus, me livra desse negócio. Irmãos, apesar de termos grandes e numerosos inimigos, entenda isso, se não, você pode ter grandes e numerosos inimigos, se você não está do lado errado. Diga: eu não estou do lado errado, eu estou do lado de Deus. Nosso Deus então é maior do que todas as nossas adversidades, amém? Se o mundo, a carne e o diabo são contra nós, Deus é por nós, e isso deve nos bastar, isso é suficiente. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16, verso 33. Obrigado pela água, irmã Solange. João 16, 33. Repita assim comigo. Olhando a Bíblia, parece um pouco redundante assim, mas diga comigo: olhando a Bíblia com outros olhos. Amém? Eu quero... Feche teus olhos, feche teus olhos. Senhor, no nome de Jesus, eu quero pedir por todos aqui neste culto, alguém que esteja em casa, nos ajuda, meu Deus, a olhar a Tua palavra nesse tempo com outros olhos. Nos vacina contra o imediatismo, Senhor. Meu Deus, nos vacina contra essas tendências de querer tudo rápido e pronto. Nos ajuda a perceber as entrelinhas da Tua palavra. Nos ajuda a ver, ouvir e principalmente discernir a Tua vontade através da Tua palavra. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Mas neste mundo, em outra versão, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você percebe que é a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo, só que com outras palavras. Olha no livro, no 1 João, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo de número 5, verso de número 4. 1 João 5,4. Capítulo 5, verso de número 4. Aleluia. O que é nascido de Deus vence, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa. Uau! O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa. O que a Bíblia está dizendo, irmãos? Se a carne está em nós, ainda que mortificada, nós não estamos à mercê da carne, vítimas da carne, nós precisamos reagir. Afinal de contas, no mesmo livro de Romanos, capítulo de número 8,
verso de número 9, a Bíblia diz que nós não estamos na carne. Diga: eu não estou na carne. Diga: eu não estou na carne. Sorri para o seu irmão. Sorri para ele, diz: eu não estou na carne. Fala para ele assim: eu não estou na carne. Romanos 8:9, ó. Está na Bíblia, gente. Eu estou falando na Bíblia, não estou brincando não. Olha lá o que está escrito ali, ó. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da... Você pode estar no açougue, mas não está na carne. Quantos foram no açougue hoje? Eu fui. Não é dia das mães, tem que gastar um pouco mais. Então, eu fui no açougue, mas não estava na carne. Amém? Você vai fazer uma assada de panela, mas não vai estar na carne. Aleluia! Se os principados e potestades se vestem de ira contra nós, tentando nos destruir, nos atormentar. Colossenses capítulo 2, verso 15. Cristo despojou os principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou na mesma cruz. Igreja do Senhor, preste atenção numa coisa. Quando eu e você, moradores do Bacuri, do Centro, do Anhanguera, do Buriti, da Vila Nova e todos os bairros, sofremos oposições, quando nós formos atacados pelo inimigo, quando a gente sentir em nosso rosto o bafejado, o ódio da fúria do inimigo. Eu não sei se você já sentiu em algum momento o bafejado do diabo, literalmente. Você já abriu um air fryer, ou um micro-ondas, ou um forno e vem aquele vento quente? Irmão, às vezes parece que o diabo está tão furioso, que ele fala e parece que vem um bafejar dele no nosso pé do ouvido. Então, quando isso acontecer com você, quando você sentir a oposição, quando você sentir a ameaça, o ataque do inimigo, quando tudo parecer desmoronar à sua volta, lembre-se, o inimigo se levanta, transbordaram os rios, sopraram contra aquela casa, deram contra aquela casa, mas Deus está comigo, o Senhor é por mim. Tem luta, tem prova, tem batalha, mas quem será contra mim? Aleluia! Isso precisa mudar a nossa perspectiva. Isso precisa mudar a forma como eu vejo as coisas. Isso precisa mudar a forma como eu percebo as coisas na minha vida. E aquilo que era tenebroso passa a ser propósito, passa a ser resposta na minha vida. Aleluia! Mas o apóstolo Paulo ainda diz algo: Deus não nos dará com Cristo todas as coisas. Olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes nos dará com Ele de graça todas as coisas. Amados, Jesus é o eterno unigênito de Deus, amém? Eu sei que às vezes vem uma crise na nossa mente. Ele fez-se homem, veio a essa terra, andou no nosso meio como uma pessoa comum, como outros homens. Aliás, eu não sei se você sabe, mas algumas das religiões que mais crescem no mundo, eles não negam a existência de Jesus, porém eles negam a sua divindade. Eles negam o seu sacrifício na cruz. Eles creem na existência de Jesus como um dos profetas, como Davi, como Moisés. E Jesus até certo ponto nasceu, andou em nosso meio como uma pessoa comum, como todos os outros homens. Todavia jamais podemos imaginar ou reconhecer uma pessoa mais importante para Deus do que o seu Filho amado. Nunca veremos alguém tão importante para Deus como seu Filho, o unigênito de Deus. Talvez você ouça isso e comece a ficar em crise. Pastor, então eu não sou filho? A Bíblia diz o unigênito de Deus, está na Bíblia. A pessoa mais amada por Deus, o unigênito de Deus, Jesus Cristo. E alguém pode dizer: pastor, então eu não sou importante para Deus? Sim,
Eu e você somos importantes para Deus, mas a gente precisa compreender uma coisa. Irmãos, eu também sou filho de Deus, mas nós somos filhos da adoção. Cristo é o Filho unigênito de Deus. Deus entregou o seu Filho unigênito. Romanos 8:15, a palavra de Deus vai dizer que nós recebemos o Espírito de adoção. Sabe, Ele entregou o seu Filho unigênito por amor de nós, os adotados. Ele entrega o seu Filho unigênito para adotar eu e você, pecador, desmantelado, cheio de coisa. Deus nos ama com amor incondicional, mas Ele nos ama em Cristo. O Senhor nos ama em Cristo. O que seria o culto da ceia, irmãos? Se o pão representasse só o pão de uma padaria e o suco, só o suco de uma vinícola. Olha, vinícola, vinhedo, fruto da... Seria só mais uma festa. Você já parou para pensar? O que seria o culto de... Aliás, o próprio apóstolo Paulo dá uma repreendida na igreja acerca desse assunto. A ceia seria só uma mesa com comida. O que é que torna diferente? É que Cristo morreu, e o pão representa o corpo, e o suco representa o sangue. Aleluia! E Deus, em seu amor singular, incomparável, imensurável, entrega o seu Filho unigênito por amor a nós. O versículo 34 que a gente leu diz assim, leia comigo novamente, o verso 34. Romanos 8, agora no versículo 34. Olha o que está aí. Não sei se você consegue. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Foi Cristo Jesus que morreu. Quem foi que morreu? O Filho de Deus, o unigênito de Deus. Não estendas a tua mão sobre o moço. É uma das falas de Deus para Abraão em Gênesis. Não sei se você já leu essa passagem. Qual é a diferença ali? É que Deus entrega ali um cordeiro para substituir o filho de Abraão. Mas, meus irmãos, pelo Lucas, pela Kelly, pelo Arnaldo, não tinha cordeiro suficiente, como diz Apocalipse. Só o Filho unigênito de Deus foi achado digno. Diga graças a Deus. Agora, quando Deus entrega o seu único filho, não há substituto para ele, irmãos. E é isso que faz a obra de Deus ser o que ela é. É isso que faz o evangelho ser o que ele é. É isso que faz o culto de ceia ser o que ele é. Não há substituto para Jesus. É impossível, porque o seu próprio filho, ele é o cordeiro vicário. Não há outro. Não existe substituto para o Filho de Deus. É ele ou ele. É ele na cruz ou nós no inferno. Essa é a maior de todas as verdades. É Ele na cruz ou nós, meus irmãos. Jesus está substituindo você e eu, e ninguém mais pode substituir. Ele está morrendo no nosso lugar. Tem uma história que diz que uma mulher viúva num certo interior estava velando seu marido. Antigamente não vela como hoje, caixão, deitava numa esteira. E eu ainda vi isso até um tempo atrás, lá em Montes Altos. Deitava a pessoa numa esteira, né? E aí diz que ele estava devendo, e chegou uma pessoa para cobrar. Bate na porta, licença, aqui que morava o fulano. A viúva diz, pois é sim, meu marido. Ela diz, não, eu vim cobrar uma dívida dele. Ela disse, pois pode passar direto, ele está lá na pedra, lá na mesa. Você já parou para pensar que foi o que Jesus fez conosco? O diabo, quando vem cobrar essa dívida, alguém
se colocou em nosso lugar. Alguém se fez sacrifício no meu e no seu lugar. Ele veio com esse propósito. Ele não poderia ser diferente disso. Ele se fez suficiente no meu e no seu lugar. Portanto, Deus não o poupou, mas o entregou. Deus não poupou, mas o entregou. O argumento que o apóstolo Paulo utiliza aqui é do maior para o menor. Deus deu o que ele tinha de mais importante, de mais valioso, mais precioso, mais querido, mais excelente, para nos absolver da condenação da lei. É por isso que a gente brinca dizendo: o melhor de Deus está por vir. Mas se a gente olhar a Bíblia de forma bem correta, nós vamos entender que o melhor de Deus é Cristo Jesus, e Deus já entregou o melhor dele por nós na cruz, irmãos. Cristo é o melhor de Deus para as nossas vidas. O que Deus tinha de mais precioso, o que Deus tinha de mais extraordinário. Filipenses 4,19, a Bíblia diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Onde estão as riquezas? Onde estão as riquezas? Em Cristo Jesus. As riquezas de Deus estão em Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele faz mais uma pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? No verso 33. Quem tentará alguma acusação contra os eleitos de Deus? Eu quero te contar uma notícia, talvez alguns de vocês não saibam. Satanás não precisa de motivação para tentar arruinar as nossas vidas. Satanás é o ser talvez que nos persegue mais focado e determinado que existe. Igreja do Senhor. O inimigo de nossas almas, ele está empenhado, determinado, obstinado em nos tentar. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção nesse sermão para o seguinte fato. Pensa comigo. Embora Satanás goste de tentar o crente, essa não é a sua maior ocupação. Satanás, ele gosta de nos tentar, mas a tentação não é a maior ocupação. A maior ocupação dele é a acusação. A maior ferramenta do diabo contra nós não é a tentação, mas a acusação. Porque a vontade dele é que nós fôssemos condenados por Deus, o juiz. Porque se eu e você fôssemos condenados por Deus, quem seria por nós, irmãos? Se Deus nos condenasse, quem seria por nós? Então ele nos acusa para acabar a nossa confiança em Deus. É por isso que você tendo muito dinheiro na sua conta, é por isso que tendo cerca elétrica na sua casa, é por isso que você estando em um passeio, comprando um apartamento em Salinas, é por isso que você tendo tudo que você precisa, às vezes não consegue dormir à noite, por causa de uma coisinha chamada acusação. E essa é uma das maiores ferramentas. Leia o texto comigo, ele diz assim, verso 33: quem fará acusação? Olha só a palavra, quem fará acusação? Quem fará acusação? Sabe o que o diabo faz? Ele é bom de memória. O diabo, ele lembra dos pecados antigos. Ele fica lembrando a gente das nossas velhas práticas. Sabe, mesmo após termos arrependido, mesmo após termos confessado, ele tenta por meio dessas lembranças impor sobre nós a carga, o jugo de condenação, de acusação. Diga: Senhor, eu não aceito esse jugo sobre a minha vida. Só que Paulo, ele praticamente zomba de Satanás. E eu te explico. Sabe, ele mostra que o trabalho do diabo para ele é completamente inútil. Nesse texto aqui, Paulo está praticamente dizendo para o diabo: nada poderá ser mais estúpido do que fazer acusações contra aqueles a quem Deus, o juiz, já absolveu. Olha só, leia comigo: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os... Uau! Nós precisamos descobrir o significado de justificação. Você já foi para um julgamento? Eu já participei de alguns.
Já participei do julgamento de alguém que me roubou. Eu perdoei ele, mas disse que foi ele que me roubou. Eu não podia mentir, sou crente. Já participei de uns 4 julgamentos. Nenhum deles eu tinha aprontado, viu? Eu era a vítima ou testemunha, alguma coisa assim. Preste atenção, irmão, no nome de Jesus. Lembra que eu orei por você agorinha, para você ver a Bíblia de forma diferente. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os... Ele está dizendo assim: meu amigo, se Deus me justifica, eu não preciso ficar explicando nada para o diabo. Eu não preciso ficar justificando o meu passado. Eu não preciso ter que estar remoendo coisas que já passaram. É Cristo Jesus que me justifica. Isso é muito poderoso, igreja. Isso é tremendo. Se você se justifica demais, é porque Jesus não fez isso por você, vigia. Nós não precisamos ter que estar nos justificando demais. Nós temos que entender que nós temos alguém que nos justifica diante do Pai. Aleluia! E para concluir, ele diz assim: quem condenará? Olha o próximo versículo, verso 34. Quem os condenará? Mais uma pergunta aí, está na sua Bíblia. Olha só. Quem os condenará? Uma coisa é o significado de acusação, outra coisa é o significado de condenação. Nós precisamos nos lembrar: ninguém poderá nos acusar, porque é Deus quem nos justifica. Mas seria possível alguém nos condenar? Sabe, irmãos, nós estaremos diante dessa condenação. É claro que o argumento anterior do apóstolo Paulo já deixou obstruído aqui para os acusadores a vida, o acesso, tudo isso. Mas preste atenção, de alguma forma nós poderíamos ainda ser condenados. Jesus morreu na cruz, Ele deu a sua vida, o melhor de Deus estava ali. Será que de alguma forma eu ainda posso ser condenado? Paulo nos apresenta uma pergunta: quem os condenará? Quem os condenará? Quem vai te condenar? Quem vai te condenar? E eu quero lembrar a vocês que essa carta é destinada aos romanos. Essa carta é destinada aos romanos. Não é a judeus, a romanos. Ele está falando sobre condenação para este povo e falando que Jesus era capaz de livrar da condenação. Então eu quero rapidamente dizer 4 motivos pelos quais você deve se alegrar e se lembrar que essa condenação, 4 razões pelas quais nós não podemos ser condenados por isso. Anote aí. Primeiro, a morte de Jesus Cristo na cruz. Irmãos, a morte de Jesus Cristo na cruz, Ele sofreu a nossa condenação, a nossa culpa foi transferida para Ele, a nossa dívida foi quitada por Ele, nós fomos identificados nele através da sua morte na cruz, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. Nós morremos como velho homem e ressuscitamos como um novo homem. Aquele velho homem que de fato era digno de toda a condenação já morreu. E não é possível cobrar qualquer coisa, qualquer dívida do morto. Lembra da viúva que mandou o homem cobrar o morto? Aquele velho homem, aquela velha mulher, que o condenador, o acusador ainda ia encontrar respaldo, é o seu velho eu que morreu. É por isso que para nós, se pudermos dizer que Cristo vive em nós, não mais vivo eu, você está dizendo para o diabo: fique à vontade, tem mais nada meu aqui. Carne, vontades. Quando o apóstolo Paulo então diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo: esse negócio de querer me acusar, me condenar, não tem mais para onde. Se eu morrer é lucro, meu Deus. Se eu morrer a partir de agora é lucro. Meus irmãos, o primeiro argumento pelo qual o diabo não mais nos condenará é que Cristo morreu, amém? E o segundo, pastor, anote aí, o segundo motivo pelo qual nós não seremos mais condenados uma vez que entregamos a vida a Cristo, é que Ele ressuscitou. Diga aleluia!
Nós não servimos um Cristo morto. Nós não servimos um Cristo que esteve vivo, um dia viveu, Ele viveu algum dia e morreu. Não, nós servimos a um Cristo que está vivo. Ele não morreu e ficou morto, Ele vive. Pastor, como é que o senhor sabe? Eu falei com Ele hoje. Falei com Ele hoje. Perguntei para Ele: eu devo pregar isso mesmo? Né? Não estou na carne, não. Eu sei porque eu falei com Ele hoje. Eu sei porque Ele anda comigo no meu carro. Eu sei porque é Ele que dá a certeza de que os meus filhos desfrutarão de toda a promessa do Senhor para a vida deles. Eu sei porque é graças a Ele que eu consigo ter um casamento e manter uma família. Ele está vivo, Ele vive. Terceira razão, o lugar que Ele ocupa, a posição que Ele ocupa. Você leu? Continue lendo. Quem os condenará? Verso 34. Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou. E está onde, gente? E está onde, gente? À destra de Deus Pai. Não tem anjo, não tem Miguel, não tem Gabriel. Sabe por que o inimigo é tão furioso? Lúcifer. Porque ele almejou uma posição, mas ele foi destituído. E o Filho de Deus, Cristo Jesus, está à destra de Deus Pai. É por isso que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele está à destra de Deus Pai. Está à direita significa ocupar a mais alta posição. Coloca aqui para mim Filipenses 2,6, por favor. Filipenses 2,6, projeta esse texto bíblico para você entender do que a gente está falando. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a ser apagasse. Pode passar. Apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos... Pode passar. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora vem. Por isso Deus... Lê comigo, igreja! Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo, para que ao nome dele, de Jesus, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Pode passar. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas Ele não só está à direita. Por último, eu queria chamar o ministério de louvor. O último coisa do verso 34 aí. Ele está à direita de Deus e faz o que por nós? E intercede por nós. Jesus não apenas intercedeu, mas Ele continua posicionado como intercessor a nosso favor. Portanto, isso é suficiente. Nós temos um intercessor diante do Pai, igreja. Um intercessor diante do Pai, Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que a morte não pode detê-lo. Meu Deus! Meu Deus, isso é ceia, gente. Isso é ceia. A gente estava com um caixão encomendado para nós. Nós tínhamos um plano funerário no nosso nome. Nossos pecados foram muitos. Tem um hino que diz: meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém teu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou. Meus pecados foram muitos, porém o teu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou.
Uau! Aleluia! Glória a Deus! Se coloque de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você que ouviu essa mensagem, você tem duas escolhas neste culto. Se você já serve a Ele, preste atenção. Se você já serve a Ele, a tua escolha é fazer isso com mais força a partir de hoje. Amém? Se você já serve a Jesus, a tua escolha é te manter firme a partir de hoje. Se você já serve a Jesus, a tua escolha é te fortalecer ainda mais nele. Meu irmão e minha irmã. Agora, se você ainda não serve Ele, a única escolha sua é render-se perante a presença dEle. Se você ainda não serve a Ele, a tua única escolha é entregar a tua vida a Ele. É render-se a Ele. Você já depois dessa pregação você percebe que o termo aceitar Jesus fica até um pouco assim estranho, né? Depois de tudo que Ele fez, fica até estranho eu te chamar para aceitar Jesus. Porque na verdade foi Ele que olhou para nós e disse: eu te aceito. Foi Ele que nos aceitou, foi Ele que nos comprou. Se você já serve a Ele, sirva com mais intensidade. Você tem alguém que justifica você. Eu não conheço a tua vida, mas eu sei que eu e você, os nossos pecados foram muitos. Muitos. Talvez os meus diferentes dos teus, mas foram pecados e muitos. Não foram poucos. Mas eu tenho alguém que me justifica. Eu não sou digno de comparecer diante do Pai, mas Ele diz assim: eu sou o caminho. Vem através de mim, Lucas. Vem comigo, Lucas. Não tente chegar ao Pai sem mim, não. Mas vem comigo, Lucas. Eu te justifico, Lucas. Eu te isento, Lucas. A tua escolha, se você já serve a Jesus, é servir com mais intensidade. Se você não serve Ele ainda, a tua escolha é se render a Ele. Se tiver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar por você neste momento, em nome de Jesus. Você pode vir aqui à frente e dar um sinal onde você estiver, eu gostaria de orar por você. Se você quiser entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria de orar por você. Alguém deu um sinal aí atrás, foi isso? Vem aqui. Você pode vir aqui, por favor, para me orar pela senhora. Aleluia. Glória a Deus. Que convite irresistível, né, minha irmã? Que convite irresistível, né, minha irmã? Aleluia. Que convite irresistível. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Tem mais alguém que quer aceitar esse convite? Que quer se render ao Senhor? Que quer entregar a sua vida a Ele? Eu quero chamar você, eu quero orar por você. Você tem liberdade de fazer isso, amém? Onde você estiver, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero lhe dizer que a ceia, o pão, o suco, tudo isso foi para que nesse culto a senhora desejasse vir aqui e recebesse essa oração. É para que os seus pecados fossem perdoados. Eu quero orar nessa noite, início de noite, tirando um fardo de sobre as suas costas, amém? A senhora pode repetir uma oração comigo? Ela está aqui publicamente confirmando a decisão que em casa ela tomou. Qual o seu nome? A dona Maria está aqui com essa decisão. Aleluia, a senhora é mãe? Mas quem recebe o presente é Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida
ao Senhor: obrigado pelo teu sacrifício. Escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida, e no grande dia eu serei achada pelo Senhor e terei parte na eternidade ao teu lado. Em nome de Jesus, amém. Pai, eu abençoo a vida da tua filha no nome de Jesus. Eu quero declarar que toda condenação, que toda acusação caiam por terra. Eu declaro o fluido de Deus em todas as áreas da vida da tua filha: emocional, espiritual, psicológica, física, financeira. Quebrado está todo o jugo de mentira, de escravidão. E eu declaro vida de Deus. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Vem como um renovo, Senhor. Vem como um renovo, Senhor. Vem como um renovo, Senhor, sobre a vida da tua filha. Parabéns pela decisão, viu? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Essa salva de palmas é para você. Enquanto a gente adora, eu quero convidar você a ir orando, pedindo perdão ao Senhor e fazendo uma reflexão com Ele, amém? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o
pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Nós recomendamos que ceia, você que é batizado nas águas, que participa do corpo de Cristo, que tem convicção do seu arrependimento e do arrependimento dos seus pecados e do perdão de Deus. Entendemos que você é livre para fazer esse exame de si mesmo. Convidamos que todos participem. Nós temos a servir na uva também. Se você não vai participar do pão ou do suco, tem a uva também. Nesse momento eu quero convidar você a vir até a frente, a pegar do elemento, pão, da uva, do suco e voltar para o seu lugar. Nós apresentamos este momento diante do Senhor, consagramos a Ti, meu Deus, os elementos, e queremos pedir, meu Deus, que seja no nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo, Senhor, aquilo que vamos fazer agora. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, estamos certos do Teu perdão, da Tua misericórdia, Senhor, e da Tua graça. Não ceiamos como alguém que pagou por isso, não ceiamos como alguém que fez por merecer, não ceiamos como alguém que tem uma genealogia boa, nós ceiamos como pecadores que tiveram o Cristo Jesus na cruz substituindo as suas vidas. Nós ceiamos como um povo que foi salvo na cruz. Por isso, nos permita fazer isso para nossa comunhão, para louvor e glória do nome do Senhor. Eu quero te convidar a comer do pão neste momento. Amém, Senhor. Se você nos visita, tem um lacrezinho, só de um dos lados dele dá para puxar. E com alegria você pode também beber neste momento do suco, ou comer da uva. Seja livre para te expressar na presença dele.
Aleluia. Glória a Deus. Você que tem um desafio em oração para essa semana, chacoalha sua mão assim. Você que quer viver o milagre de Deus essa semana, passando para avisar que tem um lanche ali para ajudar no acamp, ali no final, na saída, tá bom? Com as coisas do acamp. Então compre lá, pague um para alguém. E também aqui é do lanche, né, também? É o aviso do lanche, né? Estenda suas mãos. Pai, eu apresento cada vida aqui. Eu não sei como vai ser essa semana, mas eu quero declarar uma semana proveitosa. Livra-nos de acidente, incidente. Se tinha alguém aqui precisando de uma resposta para segunda-feira, eu oro para que ainda nessa madrugada o Senhor venha com graça. Se tem alguém precisando de uma solução, Senhor, meu Deus, providencie o socorro. Vem com provisão, Jesus. Eu declaro que as mesmas mãos levantadas são as que vão testemunhar do milagre do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida de cada homem, mulher, jovem, criança, adulto ou idoso nesta igreja. E que o Senhor nos dê a paz, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém.